eu queria comentar com vocês o seguinte. Na minha coluna da Isto É, eu estou publicando nesta semana algumas notas em sequência e que foram apuradas aqui pelo meu companheiro, o Pablo Fernandes, e que eu queria contextualizar com vocês. A primeira delas é a seguinte: presenteado com uma tornozeleira eletrônica e em prisão domiciliar há 9 meses, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, lembra do Cerveró? Bom, vai faturar um agrado de Natal. A partir de 24 de dezembro, há tempo de comer aquele peru maravilhoso em casa, cheio de farofa e passas, ele poderá sair de casa nos dias úteis, entre 10 da manhã e 8 da noite, e zanzar livremente por aí como qualquer um de nós, tá? Então ele vai sair, acho que... Ele fica com tornozeleira, Pablo Cerveró? Sim, com tornozeleira, mas dá para ir circular, restaurante, cineminha, visitar a sogra, etc e tal. O Pedro Barusco, outro ladravaz da Petrobras, no ano novo, vai ganhar o seguinte benefício. Ele foi gerente da Petrobras, roubou tanto dinheiro, que devolveu 200 milhões de reais à estatal e continua rico. Ele vai se livrar da tornozeleira eletrônica, já não terá mais sequer tornozeleira eletrônica e será liberado para viajar, inclusive ao exterior, a partir de março. O Fernando Baiano, que é aquele operador do PMDB, lembra o doleiro, o lobista do PMDB, o tal de Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, também deixará de ser monitorado pela algeminha dele, na canela eletrônica, já a partir do dia... O Fernando Baiano é a partir do dia... Esta semana, né? Esta semana. Então, vejam, o Fernando Baiano esta semana passa a não ter sequer tornozeleira eletrônica, está livre. Ele vai ter que fazer apenas dormir em casa e prestar 6 meses de serviço comunitário. Depois disso, fica livre como qualquer cidadão que jamais pecou. Então, dei aqui Pedro Barusco, ladravaz da Petrobras, fica livre, leve e solto a partir de março, já agora no Réveillon, fica sem tornozeleira eletrônica. E a partir de março, consegue liberdade para viajar no mundo inteiro, como qualquer um de nós. O Cerveró, o Nosferato lá, também a partir de 24 de dezembro, véspera de Natal, se livra da restrição de sair de casa e pode circular livremente nos dias úteis de 10 da manhã às 8 da noite. O Fernando Baiano, março, já falei, o Pedro Barusco também, o Fernando Baiano já a partir desta semana e o Pedro Barusco a partir de março. E o Odebrecht, lembram do Marcelo Odebrecht? Pois bem, o herdeiro da construtora Odebrecht, que foi o autor, lembram, do pai, a delação pai de todas as delações e tal, mãe de todas as delações. Pois bem, o Marcelo Odebrecht, que está preso desde junho de 2015, deixa a cadeia agora, no dia 19 de dezembro. Também fica liberado, passando a cumprir pena em casa, naquele esquema de tornozeleira eletrônica que vocês conhecem. São 4 personagens dos vários centrais dos escândalos levantados pela Lava Jato, mormente no âmbito da Petrobras. Então vejam, o que o país está vivendo de escândalos de corrupção, dentro do simbolismo dessa área e desses escândalos, a Petrobras é a joia da coroa, porque foi ela que deu origem, ou a roubalheira dentro dela, que deu origem à Operação Lava Jato, que está concluindo aí seu 4º aniversário. De lá para cá, a Operação Lava Jato e outras que a ela se somaram em outros campos de investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, ela expôs ao país uma realidade com a qual o país vive há séculos, que já foi exposta de forma fragmentada aqui e ali em operações que foram para a gaveta, com a ajuda de grandes bancas de advocacia e de seus parceiros no judiciário, e a Lava Jato conseguiu romper essa primeira barreira de não ir para a gaveta e produzir alguns efeitos concretos. Que efeitos concretos? Temos aí uma boa recuperação de dinheiro, temos aí várias prisões inimagináveis em outros tempos, como Cabral,
Cunha, aquele que foi ministro da Fazenda do Lula, como é o Palocci, figuras e tal, Gedel Vieira Lima e tal. Então, sem dúvida, avançamos muito e também temos a prisão de grandes executivos de estatais, da Eletronuclear, da Petrobras e tal, e de agentes operadores do tráfico de dinheiro, tipo Fernando Baiano, esse outro que era o doleiro lá, esse doleiro vagabundo que ameaça todo mundo, esse que ameaça todo mundo, Lúcio Funaro, etc. Então, avançou. Avançou quanto? Avançou o suficiente para ter tudo isso que eu já acabei de dizer. Avançou tanto quanto tem que avançar? Opa, peraí. Aqueles que foram em cana e que fizeram acordos de delação premiada estão já a partir deste Natal, 4 deles, aqui eu acabei de citar, voltando a viver entre nós como se iguais a nós fossem. 4 anos depois, na verdade, nem 4 anos cumpriram de cadeia, porque 4 anos foi o tempo que começou a operação. As cadeias começaram muito depois, as condenações começaram muito depois. Então, esta gente que roubou bilhões, que pilhou o Brasil em bilhões, já está saindo pela porta da frente do processo penal, igualando-se a qualquer um de nós, para tocar a vida, muitos deles preservando patrimônios maravilhosos, obtidos em boa parte com a roubalheira. Aí você diria, bom, então a operação não deu em nada, é o fracasso da Lava Jato. Não, a Lava Jato cumpriu o trabalho que ela tinha que cumprir. Investigou, denunciou e a justiça, graças ao que ela fez, condenou. Nesses padrões que vocês estão vendo aí. E os acordos de delação premiada mitigaram as condenações, aliviaram as condenações em troca de alguma coisa. Uma coisa maior. Então os delatores, que são todos esses aqui, foram lá e disseram, olha, eu cometi esse crime, mas comigo estava o Papa. Bom, é mais importante pegar um Papa corrupto, ou um presidente da República corrupto, ou um ministro corrupto, né? Ou um senador corrupto, um agente público de alto nível corrupto, do que ficar num escalão inferior da escala da corrupção. Então dá um cacete firme nesse escalão inferior aqui, toma uma grana dele, bota ele em cana, mas dá uma aliviada nisso aí, porque ele me entregou denúncias e evidências que levam a um escalão acima, mais grave para o país, dado o poder concentrado nas mãos desse escalão que também participou desse crime. Aí você diria, então, aliviei o lado do delator corrupto, botando ele 3 anos, 2 anos, 1 ano e meio na cadeia, mas eu só dei uma pena desta forma aí moderada porque ele me entregou o chefão da quadrilha. E aí eu começo a perguntar, cadê o chefão da quadrilha preso? E aí os holofotes se voltam para a segunda etapa da coisa, que são as condenações de quem tem foro privilegiado, de quem está na mão do Supremo, de quem está na mão da Justiça Superior em Brasília. E aí, a pergunta que a gente tem que fazer às suas excelências é o seguinte, queridos, se a parte de baixo da corrupção, ou intermediária da corrupção, já está indo para a rua, e, portanto, zerou o taxímetro dessa gente, e só está zerando agora porque eles fizeram acordo de delação premiada, cadê o resultado da delação premiada do ponto de vista de condenações, prisões e tudo mais? Tem nada. Não tem absolutamente nada. O cara, para ir em cana no Brasil, ele tem que ter pelo menos 51 milhões de reais guardados em casa em dinheiro vivo. E mesmo assim ainda não está condenado, Gedel Vieira Lima. O cara, para ir em cana no Brasil, ele não adianta carregar uma mala de 500 mil reais nas costas, recebida de um dos delatores, porque isso não configura prova, segundo o chefe da Polícia Federal. Ele não pode ir em cana porque caiu numa trama armada pelo delator, como Aécio Neves e seus asseclas, porque o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, acha que não tem que ir em cana. E a vida segue como se tudo bem, está ótimo, maravilhoso. Então é o seguinte, esse conjunto de liberdades com a qual conviveremos a partir do peru do Natal, portanto daqui a pouco, é um conjunto que representa uma cusparada na cara da sociedade, porque esta liberdade negociada de forma generosa pela delação premiada só faz sentido se produzir os efeitos que a delação premiada determina, quais sejam aqueles que levam à prisão de gente mais graúda ainda.
E essa gente mais graúda ainda não é que está solta só, não. Está solta exercendo o poder, assinando decretos, votando leis, determinando para onde a polícia militar tem que ir ou não ir, dando ordens no Estado, dando ordens nas câmaras, na Câmara Federal, no Senado Federal, na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto. É um fenômeno. A Lava Jato está sendo colocada em xeque não porque não fez o que tinha que fazer, não porque não se empenhou, não porque não trouxe os escândalos à tona, ao sol. Ela está sendo colocada em xeque porque a efetividade do que ela conseguiu está morrendo na praia dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal, onde facções aliadas atuam para evitar que as coisas tenham consequências. E é uma brincadeira que isso esteja dessa maneira acontecendo, é uma brincadeira. Fica aí o registro. Outra coisa que eu queria dividir rapidamente com você está nessa sonora aqui do ministro Moreira Franco sobre as negociações para votação da reforma da Previdência. Solta o som aí. A política é diálogo. A pressão, concessão são coisas atitudes que fazem parte do relacionamento humano. As pessoas vivem assim, ouvindo, fazendo concessões, avançando, melhorando. O Moreira Franco é talvez o quadro intelectualmente mais qualificado dali da esplanada dos ministérios. Conheço há muitos anos, há muitas décadas, fui assessor de imprensa dele nos anos 70, na prefeitura de Niterói, alianças políticas lá do Partidão com ele. Depois fui secretário de Estado dele por 6 meses, no início do governo dele, em 1987, né? Fiquei 6 meses lá, até cair na real e me mandar pela porta lateral. E na condição de um quadro intelectualmente qualificado, o Moreira tem elaborações, né, discursos, que você sentado na plateia tende a entubar como se fossem assim a expressão da mais pura inteligência aplicada à verdade, ou da mais pura verdade aplicada à inteligência. Então, diante da escandalosa negociação que se faz em torno do projeto da reforma da Previdência hoje no Congresso Nacional, o Moreira joga para a população a ideia de que isso é algo que nós praticamos no nosso dia a dia. Ô Moreira, tu é inteligente, é preparado, mas não é 10, né? Tem malandragem, claro que tem malandragem, Moreira. Só quem não te conhece te compra como você quer se apresentar e se vender. Isso aí é um discurso baseado em várias leituras, bibliotecas, autores e tal, para empulhar a população com a ideia de que o que vocês estão fazendo aí é o que o cidadão faz na sua vida, a vida das pessoas. As pessoas vivem assim. Você acha mesmo, Moreira, que as pessoas vivem assim? Ou bem a reforma da Previdência é uma coisa necessária, não vou nem entrar no mérito. Ou ela é necessária e ela tem que ser aprovada porque ela é necessária. Ou ela é desnecessária e ela tem que ser arquivada porque ela é desnecessária. A única coisa que ela não é, Moreira, e aí você pode engolir e vomitar quantos filósofos você quiser, é material para fazer essa barganha escandalosa de bucaneiros, de assaltantes, de bandidos, de vagabundos no Congresso Nacional e no Executivo, dando pátina filosófica a isso, como se fosse natural que para aprovar um projeto relevante para o país ou arquivá-lo pela sua irrelevância, eu tenha que dizer que eu quero emprego, cargo, verba, nomeação de amante, de primo, de sobrinho, de parente, emendas e tudo mais. Isso é um escândalo, Moreira. As pessoas não são assim, Moreira. Não são. As pessoas que estão agora dentro dos trens, dos ônibus, lutando nas cidades para sobreviver, para criar os filhos, para poder conseguir um remédio no hospital, uma internação, são pessoas que não fazem esse tipo de barganha na vida por estas questões pétreas. Absolutamente. Você tem um problema na sua comunidade, se alguém ficar usando a solução desse problema para chantagear a comunidade, esse alguém é expelido da comunidade. Esse alguém é banido do meio social em que vive. Só nesse meio nojento, asqueroso, imoral e amoral em que você está inserido, Moreira, é que as coisas são assim. Não tenta vender isso aí como sendo um valor geral dos pais de família, das pessoas, Moreira. Lê muito para
para dar cor de valor de diamante ao que apenas é vidro, não vale, Moreira. Isso aí é manipulação intelectual, coisa feia para um cara com teu currículo, viu? Vamos nessa.